Boa tarde, meus alunos, tudo bem? Saudade de vocês, né? Eu vou, essa semana que passou agora, eu dei uma aula lá no chat, mas as aulas não vão ser mais feitas para o chat, porque no chat havia uma limitação ali de perguntas, tudo, então realmente não deu certo e não dava para atingir todos os alunos. Então o chat vai ficar como uma ferramenta que a gente pode usar em algum momento, mas eu vou gravar essas aulas e vou disponibilizar para vocês no YouTube, lá no Google Drive vai ter lá o link para vocês assistirem a aula. E aí, até o final desse vídeo aqui, eu vou falar para vocês exatamente como vocês vão fazer para mandar essas respostas para mim, que vai contar aí para o fechamento do segundo bimestre, ok? No final da aula aqui vai ser uma aula expositiva, eu vou gravar essas aulas e nós vamos fazer aqui algumas coisas para o segundo bimestre, ok? Depois eu vou explicar direitinho como é que vocês vão mandar para mim, combinado? Então vamos lá. Para acompanhar as aulas, vocês vão ter que ter esse livrinho aqui, Nono Ano, parte 2, que é relativo ao segundo bimestre. Tudo bem? Aquela do primeiro já foi, tá? Então vamos lá. Como nós já havíamos estudado no primeiro bimestre, nós falamos muito de globalização, certo? E nós falamos como que os países se integram e negociam, comercializam, né? E como que as empresas deles vão produzir no mundo inteiro, certo? Então nós vamos voltar aqui a um geógrafo que nós já estudamos, um tal de Milton Santos, um brasileiro importante. Ele, lá nos anos 40, 50, ele já visualizava esse processo de globalização. Ele foi um dos primeiros a utilizar esse termo, não foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros a usar esse termo globalização. O que o Milton Santos observou? Ele observou que onde havia mais desenvolvimento, fatalmente você teria maior adição de ciência e tecnologia. Ora, aí ele começou a perceber que em qualquer lugar do mundo onde houvesse adição de ciência e tecnologia seria mais desenvolvido. E se fosse mais desenvolvido, atrairia pessoas, empresas, investimentos, grupos econômicos, bancos e por aí vai. Então, fatalmente, aonde as empresas encontrassem essa condição, elas investiriam mais. E o território onde houvesse isso, onde o espaço que houvesse esse tipo de investimento, ele ia se desenvolver mais. O contrário também é verdadeiro. Onde não houvesse adição de ciência e tecnologia, ia se desenvolver menos. Então ele começa a fazer uma separação do meio natural para o meio modificado, né? E ele dá um nome a isso. Meio técnico, científico e informacional. Ou seja, o meio natural seria um meio que não houve modificação humana. A partir do momento que há modificação humana, ele vai agregar essas coisas que o professor disse. Ou seja, o meio vai se alterar, esse espaço vai se alterar. Então, técnico quer dizer que vai ter adição de tecnologia, ou seja, vai se investir mais em tecnologia para que nesse espaço se produza mais, diferentemente e com mais efetividade. Ora, se eu tenho um espaço técnico, eu tenho que ter um investimento em ciência, em universidades, em laboratórios, pesquisas, e todos esses, um vai ajudar o outro. Se eu tenho mais investimento em ciência, eu vou desenvolver novas tecnologias. Se eu desenvolver novas tecnologias, eu também vou desenvolver ao mesmo tempo a ciência. Então, um depende do outro. No momento em que eu tenho desenvolvimento da ciência, desenvolvimento técnico, fatalmente eu terei uma informação mais fluida, uma informação mais rápida. E ela tem que se tornar mais rápida. Hoje nós vivemos num tempo de tecnologias avançadas. Se não fossem essas tecnologias, eu não poderia estar aqui dando aula para vocês, mesmo que não presencialmente. Então eu só posso estar aqui porque eu estou usando aqui de uma tecnologia para gravar minhas aulas, certo? Então o Milton Santos percebeu isso e ele visualizou que o mundo ele ia, de certa maneira, se aproximar.
não ia se aproximar socialmente, digamos assim, porque esse desenvolvimento ele não vai estar disponível para todo mundo no mundo. Por isso que nós falamos, e já discutimos isso várias vezes, a globalização ela não é uma globalização solidária. Ela não vai melhorar radicalmente a vida das pessoas pelo mundo. Há alguns avanços, porém esses avanços esses avanços vão chegar para as pessoas que tiverem uma condição melhor, né? Então, ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim, porque o que acontece? Há intromissão política, há poder econômico em cima, há uma influência cultural tamanha, mexe com o social de cada país. As questões ambientais são potencializadas do ponto de vista negativo, não positivo. Positivo muito pouco, né? Então nós vamos avaliar esses aspectos aí da nova ordem mundial e quais são as consequências para o mundo. Quais são as diferenças e semelhanças entre essas novas mudanças? Por exemplo, o mundo hoje é extremamente rápido e ao mesmo tempo que ele é rápido, ele também produz rápido, ele desgasta rápido, ele acaba com floresta rápido, ele acaba com os recursos rápido e há muito desperdício de material, de matéria-prima e isso prejudica a vida das pessoas. Se eu produzo mais, infelizmente, eu vou agredir mais o meio ambiente, eu vou ter mais poluição sonora, visual, química e por aí vai, certo? Nós já estudamos algum tempo atrás, tem algumas empresas norte-americanas e canadenses, aquele acordo chamado NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá, que é um acordo que traz mais vantagens principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá. Uma boa parte algumas empresas dos Estados Unidos e do Canadá produzem dentro do México, gastando muito menos, pagando menos impostos do que pagariam no Canadá e nos Estados Unidos, produzem muito, com uma mão de obra boa e barata, a poluição fica dentro do México, os mexicanos, que eles não querem que entre nem no Canadá nem nos Estados Unidos, ficam no México, mas a produção e o lucro vai para o Canadá e vai para os Estados Unidos, certo? Então, essa produção lá é extremamente vantajosa para o Canadá e para os Estados Unidos. Sim, o México tem um ganho com isso, do ponto de vista de impostos, tudo, sim, mas ainda assim ele fica dependente dessas empresas norte-americanas e canadenses. Essas empresas normalmente estão localizadas pouco depois da divisa do México com os Estados Unidos, né? Então, realmente há um claro ganho econômico aí, um lucro absurdo, né, para as empresas norte-americanas e canadenses. Então, aí na página 19, vocês vão ver que tem um espaço aí para vocês colocarem algumas coisas. Então, a globalização, ela afeta essa questão cultural, né? Então, ela nos influencia muito, todos os dias. Na televisão, na internet, no rádio, na TV a cabo. São programas, séries, documentários, informação, jornalismo, e por aí vai. Nós o tempo inteiro somos influenciados, games também, jogos, né? Esses jogos que a moçadinha gosta muito, né? Músicas também. Então, existem influenciadores digitais, né? Então, baseado nisso, faça aqui as suas percepções, comente aqui, você pode fazer um desenho, não tem problema nenhum. O que vocês vão fazer é que vocês vão enviar isso para mim depois. Vocês vão fazer aqui na página 19, ok? Então vamos só relembrar os conceitos que nós já vimos hoje. Quanto maior a adição de ciência e tecnologia, aquele espaço vai ser mais desenvolvido. Quanto menos adição de ciência e tecnologia, esse espaço vai ser menos desenvolvido.
Então, o Milton Santos ele desenvolveu o meio técnico científico informacional. Se houver evolução da técnica, a ciência vai evoluir. Se houver evolução na ciência, a técnica vai evoluir, a tecnologia vai evoluir. Um vai potencializar o outro e os dois vão potencializar a informação. A informação vai ser mais precisa e mais rápida. Porque o objetivo é o que mesmo da globalização? É um objetivo econômico. Ou seja, lembra, o capitalismo tem como objetivo o quê? Conseguir o maior lucro possível em menos tempo. Então, na página 20, aí vocês vão ver. São situações aí que tem a ver com a globalização. Prestem bem atenção, nós estamos na página 20. Conexão é o que liga um lugar ao outro. Pode ser de internet, pode ser conexão de transporte, todo tipo de conexão. Isolamento. Alguns lugares do mundo ficam isolados porque não têm acesso a essa tecnologia. Deveria ter mais igualdade para todo mundo ter acesso a essas novas? Sim, não é o caso. O capitalismo não propicia igualdade para todos. Eu estou comentando algumas coisas que tem aqui, né? Aí tem uma palavra aqui que eu acho que vocês vão ter de dificuldade, que é equidade. Equidade é quando eu consigo dar as mesmas condições para todos, a coisa bem dividida de uma forma justa. Não é exatamente o que nós temos no mundo. Aqui fala de desigualdade, homepage, integração, singular é uma coisa única, web é por onde você navega na internet. Aí tem futebol, gigabytes, é a quantidade de informação ali. Música, jangada é um transporte no rio, né? Ou às vezes no mar. Consumo é aquilo que nós consumimos. Nós já aprendemos a diferença de consumista e consumidor. Site, o que é pluralidade? O que é isso? É uma diferença de pessoas, né? É a heterogeneidade, ou seja, pessoas diferentes. Pluralidade é múltiplo, não é uma coisa só. Singular que é uma coisa só. Se eu não esqueci de nada aqui, tem bolha também. O que provoca uma bolha? Uma bolha de consumo, uma bolha econômica, tem várias possibilidades. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Acho que eu falei todas aqui. Único, né? Separação, não tinha falado. Música, rede é o que liga, né? Então você vai ter que usar 3 palavras dessas e explicar o que significam as 3. Tá? E logo embaixo tem um outro exercício. O mundo real está tão conectado com o mundo digital que temos a falsa impressão que sempre foi assim. Você já parou para pensar como seria o mundo sem internet? Eu vivi no mundo sem internet, era muito diferente. Já existia computador, mas não tinha essa rapidez que nós temos hoje. Tinha jogos eletrônicos? Tinha, mas eles não tinham tantas opções assim, eram muito simples, básico do básico. Celular nós não tínhamos. Algumas pessoas ricas tinham um carro que tinha um telefone dentro, né? Mas assim, o telefone sempre era ligado a um fio, ele tinha uma limitação de alcance, né? Depois foram surgindo aqueles celulares que conectavam no mundo inteiro, tal, mas era um celular enorme, com uma bateria gigantesca, tal, e aos poucos, com o desenvolvimento da nanotecnologia, que os japoneses desenvolveram, né, do micro, né, da ciência do pequeno, aí com a nanotecnologia os celulares foram acontecendo os primeiros celulares, né, célula, né, de telefonia, e esses celulares eles começaram a se tornar menores. Meu primeiro celular era um grossão, assim, era o Fusca dos celulares. Depois ele foi ficando cada vez menor, mais fino. Sem essa possibilidade da nanotecnologia não existiria esse celular, certo? Mas aí ele está pedindo aqui para você escrever como seria esse mundo desplugado, né? É óbvio que você vai ter dificuldade você que está no 9º ano, você vai ter dificuldade de pensar isso. Você já nasceu nesse mundo, né? Então para você é difícil imaginar isso. Você vai ter que falar com seu pai, com a sua mãe, o irmão mais velho, né? Senão você não vai conseguir entender isso. Não tem como, tá? Então, o que você vai fazer? Vai perguntar para o seu pai e vai responder isso aqui. Nós já temos o quê? 1, 2, 3 coisas para você responder, certo? Isso na página 19 e 20. Isso é a próxima atividade que você vai fazer.
Tudo bem? Então, vocês também vão ler a página 21 e 22, certo? Então vamos lá. Aqui na página 21, você tem ali um dos primeiros mapas que nós temos, o que tem uma trinca aqui. Por que trinca? Só se conhecia a Ásia, a Europa e uma parte da África, não se conhecia a África inteira. Então, não se conheciam todos os continentes, só se conheciam 3 continentes e não era total, porque a África ainda não era totalmente conhecida. Esse primeiro mapa que você está vendo aqui na imagem 1 é o estilo T, né? Ou seja, tinha só 3 continentes aqui conhecidos. Aí você vê aqui no quadro que explica, né? Quando que ele foi escrito, quando ele foi impresso, foi durante a Idade Média. Nesse período a Igreja Católica exercia forte influência, né? O mundo era disposto nesse T aqui, sentido horizontal e vertical, pelo mar Mediterrâneo, esse conjunto é cercado pelo oceano. Aí você tem algumas perguntas aí para responder. Quais continentes estão representados no mapa? Está no mapa. Ásia, Europa e África. Certo? Opa. Ásia, Europa e o continente europeu, o africano e o asiático. Quais não estão representados no mapa? Não está a Oceania, não está o americano e não está o continente antártico. Certo? Esses faltaram. São 6 continentes, está faltando 3. Certo? 3 continentes estão faltando. Qual a visão de mundo apresentada no mapa? Era uma visão de mundo era uma visão europeia, era uma visão de mundo limitada ali, e era o eurocentrismo. No caso, a Europa era o centro, né, do nosso planeta ali, era o velho continente que naquele momento estava mais desenvolvido, certo? E era uma visão extremamente religiosa, porque quem mandava naquele momento era a Igreja Católica, certo? E é fato que as técnicas cartográficas de fazer mapa naquela época eram muito, muito reduzidas, né? Não se mostra quase nada ali nesse mapa. Quase nada está sendo mostrado. Está se mostrando o mínimo do mínimo ali, certo? Então, só relembrando, meio natural é aquele meio em que não houve modificação humana. Meio técnico é onde já houve modificação humana, desenvolvimento da técnica, mais para frente tecnologia. Tudo bem? Ok? Então, o que eu vou exigir de vocês? Eu vou até a página 21, certo? Eu vou exigir de vocês até a página 21. Então, vocês têm uma para colocar as visões sobre globalização. Vocês têm que colocar pelo menos 3 palavras, explicar essas palavras do contexto da globalização e tem que falar sobre o mundo, como que era esse mundo que não era conectado, plugado. Está na página 20. Então, vocês vão fazer essa análise direitinho, vão colocar tudo que vocês entenderam dessa aula, é uma síntese, vai lá, professor, hoje eu aprendi isso. Respondo as 3 perguntas. Uma está na página 19, as outras 2 na página 20, certo? E na página 21 tem 4 letrinhas para vocês responderem, o professor já explicou as 4. Então, isso aqui que o professor deu, o que você vai fazer? Você vai fazer numa folha, você vai tirar uma foto e vai enviar para o e-mail do professor. O professor, lá no Google Drive, vai ter um roteiro para você entregar isso para o professor. O 9º ano não vai poder entregar qualquer dia. Vai ter o período exatinho, certinho para o 9º ano entregar. Então você vai ter que mandar para o e-mail do professor naquele período, porque senão o professor não tem condições. No bimestre passado todo mundo enviou bagunçado, imagine o trabalho do professor. O professor teve que ver mais de 1000 e tantos trabalhos. Quase fiquei doido. Então vocês vão ter ali um período, eu vou determinar a data para vocês entregarem. Eu estou falando com o 9º A, eu estou falando com o 9º C. São as 2 salas de 9º ano
que eu tenho. Eu não tenho nono B, nem nono... Os outros nonos eu não tenho. Só tenho o A e o C. Ok? Tudo bem? Então tá combinado? Fechou. Tá? Então, essa aula vai ficar disponível no YouTube. Ela vai ser disponibilizada no YouTube, mas você vai estar lá no Google Drive, você vai ter o link para você entrar na aula. Tá bom? Qualquer dúvida, nós vamos nos comunicando pelos grupos de WhatsApp. O meu telefone do WhatsApp todo mundo tem. Fale com as representantes de sala para entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu tiro. Então, já entendeu? O professor já explicou como você tem que fazer, né? O que você tem que responder dessa aula, colocar no caderno, mandar uma foto pelo e-mail. Eu vou colocar lá no Google Drive o período que você vai entregar isso. É para entregar só naquele período. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Obrigado aí por prestar atenção. Até mais. Tô com saudade de vocês. Beijão. Tchau, tchau.